Sublime graça é a mensagem precursora da segunda vinda de Jesus Cristo. É a mensagem de Elias. É a mensagem do Filho do Homem. É a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. William Marion Branham. Now, I want to read a little portion of Scripture here found in the 19th chapter of Job, beginning with the 15th verse. Agora, eu desejo ler uma pequena porção da Escritura aqui, encontrada no capítulo 19 de Jó, começando com o versículo 15. They that dwell in my house, my maids, count me for a stranger. I am an alien in their sight. Os meus domésticos e as minhas servas me reputaram como um estranho. Vim a ser um estrangeiro aos seus olhos. I call my servant, and he give me no answer. Chamei a meu criado, e ele me não respondeu. I entreated him with my mouth. Cheguei a suplicar com a minha boca. My breath is strange to my wife, though I entreat for the children's sake of my own flesh. O meu bafo se fez estranho à minha mulher e a minha súplica aos filhos do meu corpo. Yea, young children despise me. I arose and they spake against me. Até os rapazes me desprezam e, levantando-me eu, falam contra mim. All my inward friends abhor me, and they whom I love are turned against me. Todos os homens do meu secreto conselho me abominam, e até os que eu amava se tornaram contra mim. My bones clave to my skin and to my flesh, and I am escaped with the skin of my teeth. Os meus ossos se apegaram à minha pele e à minha carne, e escapei só com a pele dos meus dentes. Have pity on me, O ye my friends, for the hand of God has touched me. Compadecei-vos de mim, amigos meus, compadecei-vos de mim, porque a mão de Deus me tocou. Why do you persecute me as God, and are not satisfied with my flesh? Por que me persegues assim como Deus, e da minha carne vos não fartais? Oh, that my words now were written. Oh, that they were penned in a book. Quem me dera agora que as minhas palavras se escrevessem? Quem me dera que se gravassem num livro? That they were graven with an iron pen and laid in the rock forever. E que, com a pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. For I know my Redeemer liveth, and that he shall stand at the latter day upon the earth. Though after skin worms destroys this body, yet in my flesh shall I see God. Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Whom I shall see for myself. Mine eyes shall behold and not another, though my reins be consumed within me. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o verão. E, por isso, o meu coração se consome dentro de mim. I would like to take for a text there
found in this Job 19, I know. Eu gostaria de tirar um tema aí encontrado em Jó 19. Eu sei. The patriarch at this time was somewhat like we are today. O patriarca nesta época era algo como somos hoje. He had been in deep troubles, as we call it, high waters, and he was desperate. Ele estava atravessando por grandes problemas, como diríamos, grandes ondas, e ele estava desesperado. Many days he'd sat on the ash heap, Por muitos dias ele ficou assentado em um monte de cinzas and was trying to find words to console him, trying to find something that would give him courage. e estava tentando encontrar palavras para com elas se consolar, tentando encontrar algo que lhe desse coragem And something that would be a comfort to him as he's seen his life fading out of him. e algo que fosse um conforto para ele enquanto ele via a sua vida se desvanecendo. First place, he was an old man, somewhat 90 years old, and he has been stricken by the hand of God. Em primeiro lugar, ele era um homem velho, por volta dos 90 anos de idade, e ele havia sido tocado pela mão de Deus. Now we know that God had not touched him with his hand, Agora nós sabemos que Deus não lhe havia tocado com sua mão, but that God had permitted Satan to touch him. mas que Deus havia permitido que Satanás o tocasse. God only has agents to do things. Deus simplesmente tem agentes para fazer as coisas. God wants an evil done, he just turns Satan loose to do it. Deus querendo que um mal seja feito, ele simplesmente solta Satanás para fazê-lo. And if he wants good done, he has his servants he turns loose to do it. E se ele deseja que o bem seja feito, ele tem os seus servos que ele solta para fazê-lo. And Satan had touched Job for a purpose to try him, because he and God had a debate. E Satanás havia tocado em Jó para um propósito, para testá-lo, porque ele e Deus haviam tido um debate. And God told Satan that I've got a servant in the earth, there's none like him. E Deus disse a Satanás que eu tenho um servo na terra, não existe ninguém como ele. Whatever I say to him, he'll do it. Seja o que for que eu lhe digo, ele o faz. He's a perfect man and a just man. Ele é um homem perfeito e um homem justo. Satan said, if you just let me have him, I'll make him curse you to your face. Satanás disse, se tu me deixares tê-lo, eu farei com que ele te amaldiçoe diante de tua face. Job, not knowing all these things going on, Jó, sem saber que todas estas coisas estavam acontecendo, it brought the patriarch into a deep distress. aquilo levou o patriarca a uma angústia profunda. Yet somehow, when all was gone from him, he still maintained his position in Christ. Mesmo assim, de algum modo, quando ele ficou sem nada, ele continuou mantendo a sua posição em Cristo. I know my Redeemer liveth, he said. Amen. Eu sei que o meu Redentor vive, disse ele. Now we come to those places. Agora nós passamos por estas situações. We all come. Todos nós passamos. And I believe that today that we are gathered here for something like that same purpose. E eu creio que hoje estamos todos reunidos aqui para algo como aquele mesmo propósito. We are all on the ash heaps. Estamos todos em montes de cinzas. We have our troubles and our ups and downs and our
our bad moments, Nós temos nossos problemas, nossas altas e baixas e nossos momentos ruins and our sicknesses, and our heartaches, and our disappointments. e nossas enfermidades e nossas dores de cabeça e nossas decepções. So we come like this of a morning, this Easter morning, to find words of comfort, like Job was trying to find from his friends. Amen. Então chegamos assim de manhã, nesta manhã de Páscoa, para encontrar palavras de conforto, como Jó estava tentando encontrar nas de seus amigos. None of them could give him any consolation Nenhum deles pôde lhe dar nenhum consolo. because of his trouble. They were accusing him of being a secret sinner. Por causa de seu problema. Eles o estavam acusando de ser um pecador secreto. Then in the midst of all that trouble, God came to his rescue. Amen. Então, no meio de todo aquele problema, Deus veio socorrê-lo. Job was questioning, Jó estava questionando. as he knew not only was his sickness and his boils and trouble and heartaches from losing his family and all of his wealth were just about to take his life, Como ele sabia, não era somente a sua enfermidade e problema e dores de cabeça por ter perdido a sua família e todos os seus bens, estava quase tirando a sua vida, but he was an old man, well stricken in years. mas ele era um homem velho de idade bem avançada, And knowing that he was going down to the grave, and knowing that he believed that there was somebody who brought him on the earth. e sabendo que ele desceria até a sepultura, e sabendo que ele cria que havia alguém que o trouxe à terra. He just couldn't come here by himself. Ele simplesmente não podia vir aqui por si mesmo. And he knew that he come from a father and a mother, but yet that father and mother had to have someone to bring them. E ele sabia que ele tinha vindo de um pai e uma mãe, mas ainda assim, aquele pai e mãe tiveram que ter alguém para trazê-los. It would revolve on back to the original. Who brought the first one? E isto voltaria lá atrás ao original. Quem trouxe o primeiro? And then he wondered this. E então ele se preocupou com isto. It's a strange thing that here I am walking around a higher life than what the animal is, and a higher life than the plant life. É uma coisa estranha eu estar aqui andando ao redor, uma vida superior à de um animal e uma vida superior à vida de uma planta. But yet we find that he said if the tree dies, it'll live again. Mas encontramos ainda o que ele disse: se a árvore morre, ela vive novamente. And if a flower dies, it'll live again. E se uma flor morre, ela viverá novamente. But he said, man layeth down, he giveth up the ghost, and where is he? Mas ele disse: o homem deita, ele rende o espírito, e onde está ele? His sons come to mourn over him and to do honor, and he perceives it not. Seus filhos vieram lamentar sobre ele e prestar homenagem, e ele não percebeu aquilo. And he was wondering what was the matter that God would let life like that live again, such as flowers and plants, but a man could not live again. E ele estava querendo saber qual era o problema que Deus deixaria uma vida como aquela viver novamente, tal como as flores e plantas, mas não poderia o homem viver novamente? All this had him troubled. Tudo isto lhe perturbava. And if we will just draw from this
conclusion this morning, E se apenas extrairmos desta conclusão nesta manhã, and that's what we're here for. e é para isto que estamos aqui. Amen. We've heard the Easter story over and read it back and forth. Nós ouvimos a história da Páscoa muitas e muitas vezes e lemos de um lado ao outro. Today on your radio broadcast, you'll hear different ministers approaching it. E hoje, em seus programas radiofônicos, você ouvirá diferentes ministros abordar isto. But what I thought for my little group this morning, the Lord has given me, Mas o que eu pensei para o meu pequeno grupo que o Senhor tem me dado, nesta manhã, I would approach it from a different standpoint if I could. Amen. Coming to a place of why do we come to these troubles? eu trarei isto de um ponto de vista diferente se eu puder, chegando a um lugar. Porque passamos por esses problemas? What makes these things come? O que faz estas coisas virem? Why should a Christian ever be perplexed? Por que deve um cristão alguma vez ficar atordoado? Why wouldn't not everything just run perfect for a Christian? Porque tudo simplesmente não corre perfeitamente para um cristão? But it doesn't. And we know it. Mas isto não acontece e nós sabemos disto. And sometimes we have more troubles when we become a Christian than we did when we were sinners. E às vezes temos mais problemas quando nos tornamos cristãos do que tínhamos quando éramos pecadores. Of course it is written, many is the afflictions of the righteous, but God delivereth him from them all. Thank the Lord. Naturalmente está escrito, muitas são as aflições dos justos, mas Deus os livra de todas. God promised many afflictions, strange feelings and strange things that would be beyond our understanding. But it's always done for our good. Deus prometeu muitas aflições, sentimentos estranhos e coisas estranhas que poderiam estar além de nossa compreensão, mas isto sempre contribui para o nosso bem. Amen. Just can't understand it, because if we did, then it would not be a faith to us. Apenas não podemos entender isto, porque se entendêssemos, então isto não seria de fé para nós. We would go with an understanding. Nós seguiríamos com uma compreensão. But we do it, and we have it, and we believe by faith His Word that it's going to work some good thing for us. Amen. Mas nós o fazemos e nós temos isto e cremos em Sua palavra pela fé, que isto produzirá alguma boa coisa para nós. If we could grasp that today, on this morning, se pudéssemos agarrar aquilo hoje, nesta manhã, if we could grasp that all of our troubles, se pudéssemos agarrar todos os nossos problemas, and there's none of us immune from them, e nenhum de nós está imune a eles, and if we could realize that those things are for our good, e se pudéssemos imaginar que aquelas coisas são para o nosso bem. it is written in one of the scriptures in the Bible that trials are brought upon us are more precious to us than gold itself. Amen. For it is God giving us these trials. Está escrito em uma das escrituras na Bíblia que as provas que vêm sobre nós são mais preciosas do que o próprio ouro, pois é Deus nos dando esses testes. After we become His property,
our confession and our baptism, Depois que nos tornamos sua propriedade, nossa confissão e nosso batismo and our promise to walk in life for Him, then every trial that comes upon us is to perfect us for His glory. Amen. ou nossa promessa para andarmos em vida para Ele, então cada prova que vem sobre nós é para nos aperfeiçoar para a sua glória. It's to bring us to a place where God can make Himself more real to us than He was before the trial comes. É para nos trazer a um lugar onde Deus pode fazer a si mesmo mais real a nós do que Ele já era antes da prova chegar. Amen. I want to join in this morning with Job to say that I've lived long enough to know that's the truth. Eu quero me unir a Jó nesta manhã para dizer que já vivi o suficiente para saber que isto é a verdade. Amen. I have seen it in my own life Eu tenho visto isto em minha própria vida. that every time a great situation rises that I can't get around it or under it or over it, God makes a way and comes out glorious. Que todas as vezes que aparece uma grande circunstância que eu não consigo passar ao redor dela, ou debaixo dela, ou por cima dela, Deus faz um caminho e se torna glorioso. I just wonder how His grace ever does it, but He does it. Eu simplesmente gostaria de saber como a sua graça faz isto, mas ela o faz.